Meu nome é Cláudio Queiroz, fundador do canal Mais CQ Investimentos. Quer saber sobre o ETF H11? Se é seguro investir, quais as vantagens, as desvantagens que ele tem, quais as taxas envolvidas, qual é o ponto de atenção que você tem que ter, que muita gente não está falando? Fica aqui comigo que eu vou te dar de bandeja. Vem! Bom, antes de tudo, fala aí para mim. Você já investe em criptomoedas, altcoin, alguma coisa relacionada neste mundo? Deixa nos comentários aí, ó. Se deixar aquela famosa palavra nossa lá, né? Sucesso. Troca o S pelo cifrão e hashtag sucesso. Vamos que vamos aí. Então, primeiro, antes de tudo, isso é um ETF. Vamos dar uma lembradinha o que é o ETF. ETF é Exchange Trend Funding. Ele é um fundo que ele é negociado na Bolsa de Valores. Ele é um fundo de investimento que tem como referência algum índice. Já tem poucas exceções referente a isso, mas ele normalmente está ligado a um índice. O índice de referência que nós estamos falando é o índice da Nasdaq Crypto Index, que é o NCI. Ele foi desenvolvido pela Hashdex em parceria com a Nasdaq. Esse índice ele é recalculado trimestralmente. Então ele muda a cada trimestre, que é março, junho, setembro e dezembro. Ele tem cobertura de aproximadamente 66,8% do mercado. Eu vou deixar um site aqui para vocês, inclusive se quiserem saber maiores informações sobre esse índice, ele está lá mastigado, que é o www.nasdaq.com/cryptoindex. Você também pode estar acompanhando esse indicador através desse outro site que eu vou colocar aqui, eu vou explanar, que é o cfbenchmarkets.com/índice/NCI. Por quê? É interessante você estar sabendo, se você olha como está indo esse indicador, você tem pelo menos uma ideia de como está performando o fundo, sem precisar depender dele publicar depois de quanto ele está andando, como ele está se remunerando nisso. Então, por esse indicador, você consegue visualizar como ele está. O código de negociação dele é o HASH11. É o administrador do Banco Genial SA, o gestor é o Hashdex, gestora de recursos. O benchmark dele é o NCI. E ele teve início em 26 de abril. Taxa de administração é de 1,3, considerando o fundo de índice alvo dele. A tributação deste fundo é de 15% sobre o ganho de capital que você vai ter. A liquidação / o pagamento dele ocorre em D+5 e você tem mais os custos adicionais, que é a taxa de corretagem, monumentos, taxa de custódia da B3 e a taxa de custódia da corretora, que normalmente hoje, pelo menos, elas não estão cobrando. O ponto de atenção que você tem que ter é com relação à estrutura deste ETF. Esse ETF ele está estruturado assim. Ele está elaborado de uma maneira aqui no Brasil, onde ele vai comprar cotas de um outro ETF lá fora. Esse outro ETF lá fora é do grupo Hashdex Nasdaq Crypto Index. Ele é um fundo que foi constituído nas Ilhas Caimã e ele está listado na Bermuda do Stock Exchange, BSX é a bolsa. Vale só ressaltar aqui que existem outros ETFs aqui no Brasil que já compram cotas de outros ETFs. Mas eu vou colocar a minha opinião mais para frente com o que eu estou achando sobre isso nos pontos lá positivos e negativos sobre esse processo. Mas o que me preocupa é que se ele está comprando cota de um outro ETF e ele está listado nessa bolsa lá de fora, eu preciso conhecer um pouquinho desta bolsa lá de fora, qual é o tamanho dela, qual é a segurança que ela tem ou não. Então, se nós colocarmos aqui, ó, eu até fui lá, dei uma printada na tela e tirei a tela lá, que eles até colocaram lá uma máscara do urso e do touro. O site que vocês têm que entrar lá é o bsx.com/index.php.
Você lá tem toda a informação da bolsa, você consegue visualizar. Ele está em inglês, mas é aquele famoso truque, né? Botão direito do mouse lá, clicando lá, traduzir em português, a maior parte você já tem uma boa visão dele. Vamos conhecer um pouquinho então desta bolsa, da Bermuda Stock Exchange. Ela foi fundada em 1971 como o principal do mercado de títulos offshore. Ela negocia instrumentos do mercado de capitais em ações, emissões de dívidas, fundos de hedge, bônus de subscrições e títulos vinculados a seguros. Ela é reconhecida pela SEC, que é a mesma CVM aqui, a mesmo grau, né, a mesma reguladora CVM aqui do Brasil, é a SEC lá nos Estados Unidos. Então a SEC reconhece esta bolsa como um mercado de valores mobiliários offshore. Então já tem um certo reconhecimento da bolsa. Vamos entender um pouquinho então do fundo, a sua composição, como ele está, o que ele está comprando para isso. Nós estamos falando que é criptomoedas. Então nós estamos falando que esse fundo ele comprou aproximadamente de 80,37 em Bitcoin, 16,35 de Ethereum, 1,19 de Litecoin, 0,94 de Shilling, 0,64 Bitcoin Cash e 0,50 Stellar. São essas 6 moedas que esse fundo está comprando. Existe uma diversificação que acaba ajudando com essas 6 moedas. Mas aqui, ó, esse gráfico eu vou estar colocando, vou comparar com a principal criptomoeda que ele está comprando. Mais de 80% ele está pendurado no Bitcoin, que é a moeda em tese mais forte no mercado aqui. Então, se eu pegar este indicador que eles estão espelhando contra o Bitcoin, se vocês olharem ó, como ele acompanha, o NCI ele tem uma certa volatilidade que nem o Bitcoin, mas ele até abre um pouquinho às vezes. Então ele está assim, lógico, por ser 80%, as outras moedas estão fortalecendo ele a crescer um pouquinho. Tanto que a remuneração dele, ainda nós não temos o histórico de rentabilidade desse ETF, mas se nós compararmos efetivamente com este indicador, desde junho de 2020, o Bitcoin valorizou um pouco mais de 510%, contra um índice de um pouquinho mais de 534%. Então, ele entregou mais esse índice, né? Por quê? Por conta dessas outras moedas que tiveram também suas valorizações, que ajudou a impulsionar e trazendo uma melhora ainda sobre o valor de referência que ele está buscando. Vou deixar aqui também um site de referência para que vocês quiserem consultar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou deixar eles aqui embaixo para vocês darem uma olhada. O que eu vejo então de vantagem para você investir num ETF assim? Bom, primeiro é mais simples de investir. Então você vai lá, você compra uma cota, hoje você está no mercado secundário, você compra uma cota como se fosse uma ação. Ele ajuda a diversificar a sua carteira, com 6 tipos de moeda, inclusive. Tem uma gestão profissional lá na ponta, pelo menos do primeiro ETF, tem uma gestão profissional, e esse aqui também tem, mesmo que ele seja só um replique do outro, que ele comprando cotas fica tudo mais fácil, mas existe uma gestão profissional. É mais fácil de você estar fazendo a sua declaração de imposto de renda anualmente, você não tem que ficar louco colocando as moedas, então fica mais simples você está comprando um ETF desse. Qualquer investidor pode ter acesso a esse ETF agora. O importante também que eu acho, que é uma das coisas mais importantes que tem, é que ele é custodiado pelas melhores práticas internacionais que nós temos. Então quem está custodiando lá tem toda uma estrutura, tem toda uma segurança, que inclusive se é todo offline, se acontecer alguma coisa, tem um seguro ainda por trás disso, que ele pode estar efetivamente, porque tem muito hacker, tem muito problema nesse mundo, ele tem vários fatores que pode trazer uma desvantagem de você estar comprando uma moeda direta, dependendo do seu volume que você tiver que comprar nisso, você tem que se preocupar com a custódia. E aqui no caso, você jogou a bomba para o terceiro para estar visualizando essa custódia para você, para estar armazenando lá com segurança disso.
Quais são as desvantagens, na realidade, e os riscos disso, né? Você está sujeito ao risco de mercado de criptos. Então vai do gestor comandando o show e você não tem atuação sobre isso a não ser vender diretamente a sua cota no mercado imediatamente. Mas entre as compras das moedas, se é mais, se é menos, se ele aumenta um pouquinho e como ele espelha aquele índice se a cada trimestre muda, ele vai espelhar aquilo também. Então pode ter uma participação maior ou menor do Bitcoin, por exemplo. Então talvez isso seja uma desvantagem. O mercado de criptomoedas no Brasil ele não é regulado, porém o ETF é regulado pela CVM. Então o fundo ETF ele tem as suas regras, porque a CVM pendurou nele, mas o mercado de criptomoedas não é regulado, então fica suscetível a algumas coisas. O seu patrimônio você jogou no colo de terceiro, porque o terceiro, na verdade, é que está tocando lá para você. E você está comprando, na realidade, um ETF que está comprando de um outro ETF. Isso é, da taxa que eu falei para vocês, de 1,3, está sobressaindo inclusive com o outro ETF. Não sei se isso seria uma vantagem ou não. Eu praticamente não gosto dessa estrutura. Ainda mais que hoje em dia você tem fundos de investimentos em ETFs que investem direto em algumas moedas que você também precisa entender dessa carteira. Mas neste desenho, para que se você não tem experiência nisso, é uma boa maneira de você entrar e começar a acompanhar e sentir todo esse processo. Então tem, sim, essa vantagem. Se você não conhece, você entra num ETF desde que você consiga participar desse movimento para poder começar a entender. Porque onde você ganha, na realidade, é comprando diretamente. Você não vai lá comprar uma ação de uma empresa. Criptomoedas, em tese, para você ganhar mais, você também compraria isso. Você fica livre da taxa de administração, tanto do primeiro quanto do segundo lá fora. Isso acaba ajudando bastante. Então será que vale a pena você comprar um ETF com esse tipo de estrutura? Eu, sinceramente, minha opinião, não entrei nisso porque eu já tenho uma carteira comprada em Bitcoin, altcoin e outras altcoins. Já faço uma exposição lá fora, inclusive do dólar, protegendo alguma coisa. E esse sim, na minha visão, é um ETF que eles lançaram e vão surgir outros, porque agora vai vir um atrás do outro, com certeza, como se fosse um fundo de investimento. Hoje tem fundos que com R$1 você consegue já investir, que é diferente do ETF. Então você tem outras alternativas que você pode estar comprando também, entrando nesse mundo. E uma coisa é certa, né? O medo de investir tira a sua vontade de ganhar. Então, invista, seja num ETF, seja você entrando num fundo de investimento, mas não largue o seu dinheiro lá. Participe, conheça, entra no negócio para que você cada dia mais fique mais com você, as suas decisões. A tomada é seu, o dinheiro é seu, lembre-se disso. Então, mais você quer investimento. Forte abraço, tchau!